Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui com o irmão Laércio, o irmão Ricardo e o irmão Evilânio. E hoje mais uma lição da Escola Sabatina. Deus seja louvado, a lição número 4, que é os primeiros líderes da igreja. E eu convido você, se você puder, a ajoelharmos conosco para falarmos com o nosso Deus. Amém. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado pela tua santa palavra e o Espírito Santo que dá entendimento. Amém. Ó Deus, esse mesmo Espírito que inspirou os profetas possa dar entendimento nesse momento, Deus. Amém. E também para aqueles irmãos que estão ouvindo, estão assistindo essa mensagem, que essa mensagem chegue até os confins do mundo, Deus. Amém. Amém. Para que juntos possamos se preparar para a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Ajuda-nos, perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Irmãos, se vocês não é inscrito no nosso canal, pela primeira vez você está nos assistindo, que você possa se inscrever, que você possa dar um joinha aí, dar um like, que você possa comentar a lição da Escola Sabatina e compartilhar com nossos irmãos. E hoje tem um texto muito interessante que está em Atos, verso 6, capítulo 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Louvado seja Deus. Então o que os irmãos têm para comentar nessa introdução maravilhosa que é os primeiros líderes da igreja, irmão? O texto aqui fala que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O texto é muito rico de informação, né? A gente sabe que quando aconteceu o dia de Pentecostes lá com os discípulos, eles se encheram do Espírito Santo, então agora eles foram capacitados. Nós já, nas lições anteriores, nós falamos sobre isso, e agora eles foram com toda a força para expandir a mensagem de Cristo, né? A mensagem do Evangelho. Então, como eles estavam imbuídos com o Espírito Santo, muitas pessoas se convertiam, né? Sim. Que viam a verdadeira religião naquele grupo de pessoas, né? Então, quando as pessoas veem que as pessoas estão com um espírito assim de amor, que querem o bem delas, então geralmente as pessoas aceitam a fé, né? É verdade. As pessoas elas desconfiam do ambiente que elas estão acostumadas a viver. Naquela época, voltando, vamos pensar naquela época lá, de que maneira que as pessoas viviam. O sistema deles lá, os líderes na época, as pessoas que ensinavam a eles, a maioria era hipócrita. E também eles tinham ali uma corrupção. Então era aquele sistema corrupto que eles estavam acostumados a viver. Mas agora vem um novo grupo com uma nova mentalidade totalmente diferente. E eles veem tudo agora, um grupo de pessoas demonstrando o amor, a fé em ação, em atitude, em prática, né? Porque a fé é assim, é em prática, né? E no Atos dos Apóstolos, Qual é o capítulo, irmão? no capítulo os 7 diáconos, Tá. diz uma coisa muito interessante. A igreja primitiva era constituída de muitas classes de pessoas de diferentes nacionalidades. E esse tempo do derramamento do Espírito Santo, estavam muitas pessoas lá, e essas pessoas, elas, como elas iam lá para ouvir o Evangelho, elas tiveram a oportunidade naquele dia lá, elas receberam, e ao mesmo tempo, vocês podem conferir no capítulo todo, e no outro capítulo adiante, que vai falar tudo direitinho sobre essa questão, né? E eles tinham uma concepção diferente, anterior daquela que eles tinham. Porque se a gente for revisar lá as ideias, o que eles queriam um Messias que viesse livrar eles do jugo romano. E o que os discípulos agora estavam anunciando para eles, não era que o Messias tinha vindo tirar eles do jugo romano, e sim que jugo? Do pecado. Aí. Eis a questão. Você vê aí, já vê a diferença aí? Já a diferença é aí. Que eles apresentavam o Cristo para livrar eles dos pecados deles, e não do jugo romano. O jugo romano, isso é a questão, teve profecia que se cumpriu depois, lógico. Sim. Mas a essência lá, naquela época lá, não era isso. Não era isso. Era, portanto, que a mensagem tinha a força, que era na força do poder do Espírito, e o sentido que o Evangelho era levado no sentido correto. O qual, quem era para ter feito isso, era os líderes,
que se eles lá, devido aos seus falsos ensinamentos, Sim. passou de pai para filho, e quando chegou na época dos apóstolos, eles não aceitaram, mesmo assim. Rejeitaram a mensagem. Rejeitaram, né? Rejeitaram a verdade. mensagem, né? Irmãos, e eu quero ler com vocês aqui, quero compartilhar a meditação matinal e recebereis poder, né? Falando do Espírito Santo. A parte que eu quero ler com vocês está no dia 3 de novembro, a meditação no dia 3 de novembro. Aqui no livro é na página 316, talvez você tenha aplicativo, né, celular, então você procura dia 3 de novembro. E o título é O Novo Pentecostes. Olha só aqui, 2 trechos interessantes. Diz assim: como os discípulos saíram a proclamar o Evangelho cheios do poder do Espírito, assim devem hoje sair os servos de Deus. Devemos assumir o trabalho do Senhor imbuídos do desejo altruísta de transmitir a mensagem de misericórdia aos que jazem nas trevas do eu e da incredulidade. Ele, o Espírito de Deus, nos dá a parte que nos compete fazer em cooperação com a sua pessoa. E também impressionará o coração dos descrentes para que levem avante a sua obra nas regiões mais além. Muitos já estão recebendo o Espírito Santo e o caminho não será mais bloqueado por apática indiferença. Ainda continua aqui. Porque foi relatada a história do trabalho dos discípulos ao labutarem com o santo zelo, animados e vitalizados pelo Espírito Santo, senão para que o povo do Senhor hoje em dia obtenha inspiração desse relato para trabalhar diligentemente para Ele. É tão essencial e ainda mais o que o Senhor faça para seu povo hoje do que Ele fez para o seu povo naquele tempo. Tudo o que os apóstolos fizeram, cada membro da igreja deve hoje fazer. Devemos trabalhar com tanto mais fervor que seja acompanhado pelo Espírito Santo, em tanto maior medida quanto ao aumento da iniquidade requer mais decidido chamado ao arrependimento. E veja, irmãos, aqui, começando falando aqui nesse texto, quando a gente lê muitas vezes a gente tem uma visão assim, com respeito a esse texto. Fala, nossa, olha só, os discípulos, eles saíram, eles fizeram aquilo ali, cheio do Espírito Santo. É como se assim, como se eles fossem alguém, se os discípulos fossem pessoas assim, além de nós, sabe? As pessoas assim, sobre-humanos, superiores a nós, entendeu? Mas não é isso. Eram pessoas semelhantes a nós, com dificuldades, com fragilidades semelhantes a nós, só que a diferença, muitas vezes, deles, talvez, e para nós, muitas vezes, é que aqui, esses homens e mulheres aqui, eles se entregaram sem reservas a Deus. E aí, por isso, que a palavra de Deus fala que crescia a palavra de Deus avançava em Jerusalém e multiplicava o número dos discípulos. E também, muitos sacerdotes obedeciam à fé, conforme o texto. Então, e aqui no livro que eu acabei de ler, esse trecho do Espírito de Profecia, fala que assim como eles agiam, nós temos que agir. O poder que eles receberam está à nossa disposição hoje. E muitas vezes nós não recebemos esse poder, irmão, devido à incredulidade, devido a eu achar que não, que isso não é para mim, isso foi para aquela época, essa época é outra coisa, porque o Espírito Santo vai agir de outro jeito, mas não é assim, não é assim. Então a obra é a mesma, é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é falar que o Cristo e esse crucificado que te liberta de todos os seus pecados, que te limpa, é essa a mensagem. Não é falar que o Jesus é lindo, o Jesus é bom, o Deus é amor. Não, que Deus é amor a gente já sabe. Mas é o Jesus que te liberta. Era esse o evangelho que eles pregavam. Era o Cristo que te liberta dos seus pecados. Exatamente. E é isso que eu tenho que apresentar. Que tira o desejo ruim do meu coração. Aí tem uma mensagem aí, incutida aí. A razão, a lógica. Por qual razão se expandiu tão rápido daquele jeito o evangelho naquela época? No livro Atos dos Apóstolos, nessa mesma página 87 aqui, diz assim, eu vou ler rápido para ser bem dinâmico aqui, né?
O coração daqueles que se converteram mediante o trabalho dos apóstolos, abrandou-se e uniu-se pelo amor cristão. Escutem só. A despeito de preconceitos anteriores, todos estavam em harmonia uns com os outros. Satanás sabia que enquanto esta união continuasse a existir, ele seria impotente para deter o progresso da verdade evangélica. E procurou, daqui a pouco nós vamos ver o desenrolar da lição, e depois ele procurou tirar vantagem de antigos pensamentos errôneos. Daqui a pouco nós vamos ver essa questão aí, né? Então, o elemento-chave aqui foi o quê? Unidos pelo amor de Cristo, através pela verdade. Exatamente, pela verdade, pelo amor de Cristo, ali a verdade teve como se expandir. Não tem como Deus trabalhar com a igreja totalmente desunida. Desunida. Um grupo quer estar com a verdade e o outro grupo quer combater a verdade. Essa mesma verdade. Aí fica difícil. Como estava lá os judeus. Né? O próprio Jesus falou, né, que o reino dividido não subsiste, não permanece. Então não tem jeito. Jesus mesmo falou para os fariseus: vocês andam de má a má. Quando consegue converter um, é pior do que vocês. Eu gostaria de falar só aqui, falando sobre crescer a palavra de Deus em Jerusalém. Isso só mostra o seguinte: a palavra de Deus ela começou a ser pregada e mais pessoas iam conhecendo aquele evangelho, né, sobre Jesus. E isso ia fazendo com que a igreja crescesse. E a gente sabe, quanto mais pessoas acreditam na palavra de Deus, há uma necessidade de organizar. Então, a gente vai ver que no decorrer do estudo, que a igreja de Deus foi crescendo, e Satanás ele queria se aproveitar dessa situação. Porque aonde tem muitas pessoas, precisa se instituir o quê? Pessoas para liderar. E nós vamos ver no decorrer da lição que Deus, ele escolhe pessoas que têm característica de quê? Cheias do Espírito Santo, pessoas de moral elevada, pessoas fiéis, pessoas realmente que busquem a Deus. Para quê? Para que se possa, assim, a igreja possa triunfar, né? Então a palavra de Deus ela ia crescendo onde? Crescia onde? Crescia em Jerusalém. E a gente sabe ali que no decorrer da história, assim, muitos povos vinham em Jerusalém. E começou aí, nós vamos ver no decorrer, que começou a haver uma murmuração entre judeus que viviam em Jerusalém e judeus que eram de fora de Jerusalém, que agora estavam vivendo em Jerusalém. E aí eles começaram o quê? A contender, né? Então no decorrer aí a gente vai ver aí que houve-se a necessidade de instituir líderes para cuidar dos assuntos referentes aí, que a gente viu que a contenda era porque as viúvas estavam sendo esquecidas, né? E Satanás ele ia querer se aproveitar dessa oportunidade para trazer a desunião entre o povo de Deus. Tirar vantagem, né? Tirar vantagem. Sim. Né? Então vamos lá, no domingo, vamos ler Atos capítulo 6, de 1 a 6. Quem pode ler aí? O Ricardo pode ler? Atos capítulo 6, de 1 a 6. A nomeação do 7. Irmãos, eu vou fazer a leitura aqui bíblica. A versão da Bíblia que eu estou lendo é a versão King James, tá? King James a fiel. Capítulo 6 de Atos, eu vou ler do verso 1 até o verso 6. O verso 1 começa da seguinte maneira: E naqueles dias, multiplicando o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós entregaremos continuamente a oração
e ao ministério da palavra. Ainda continua, e este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procópio, e Nicanor, e Timão, e Partenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram suas mãos sobre eles. Então a pergunta é a seguinte, irmãos. Por que foi necessário a escolha dos 7? E, interessante essa outra pergunta, e como eles foram escolhidos? Como? Então, eu já falei para os irmãos aqui, nesse capítulo aqui, a escolha dos 7 diáconos, né, aqui fala todos os detalhes, né? Vocês podem conferir no livro Atos dos Apóstolos, né? A escolha dos 7 diáconos. Irmãos, aqui a gente vê então aqui uma necessidade de se organizar mais ainda, porque como se multiplicava, tinha as reclamações e o diabo queria tirar vantagem disso, o diabo é muito esperto. Então o que acontece? Se eles não escolhem esses 7 diáconos, quem ia perder tempo com esses negócios? Os discípulos. E perdendo tempo com esses negócios, como é que eles iam levar a palavra? É tanto que o texto diz aí, né? Nós, vamos escolher aqui, vocês escolhem aqui pessoas cheias do Espírito Santo, tal, das características aí, escolham para cuidar desse particular aqui, dessa particularidade da igreja. E nós aqui, os discípulos, nós vamos levar a palavra avante. Vocês cuidem desses negócios aqui que nós vamos levar a palavra avante. Então o texto diz aí que todos se agradou, não foi isso? Sim. Porque beneficia ambos os lados. Os discípulos livres para levar o evangelho com toda a força. E os 7 cuidando dos negócios local da igreja, os negócios da igreja, né? Então, mas aqui a gente vai ver que eles não estavam reduzidos, os 7, só nos negócios locais da igreja. Eles tinham umas funções especiais, daqui a pouco a gente vai ver alguns aí se destacando, né? É verdade. Tanto nos negócios da igreja, nos negócios locais, as mesas, servindo as pessoas, as suas necessidades, a distribuição das finanças, aquela organização, nesses pormenores, mas também levando o evangelho, né? O evangelho de maneira bem eficiente. É verdade. Irmãos, olha só, eu quero compartilhar uma leitura aqui no livro História da Redenção. Aqui está no capítulo Organização do Evangelho. Nesse livro meu aqui, começa na página 260, que fala assim, a escolha de homens para efetuarem os negócios da igreja, de modo que os apóstolos pudessem ficar livres para o seu trabalho especial de ensinar a verdade, foi grandemente abençoado por Deus. A igreja crescia em número e em poder. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E aí continua. É necessário que a mesma ordem e sistema sejam mantidos na igreja agora, como nos dias dos apóstolos. Mesma coisa, tem que ser essa ordem. Já continua. A prosperidade da causa depende grandemente de serem seus vários departamentos conduzidos por homens hábeis, qualificados para as suas posições. E ainda fala assim, né? Os que são escolhidos por Deus para serem líderes em sua causa, tendo a supervisão geral dos interesses espirituais da igreja, devem ser aliviados, tanto quanto possível, de cuidados e perplexidades de natureza temporal. Aqueles a quem Deus chamou para ministrar em palavra e doutrina devem ter tempo para meditação, oração e estudo das Escrituras. Assim como aconteceu com os apóstolos, porque eles tinham que estar constantemente preparados para poder apresentar a mensagem com todo o poder, porque olha só a intriga, olha só o que o diabo fez. A gente acabou discutindo isso daqui agora, mas primeiro a confusão, era uma confusão, para mim era uma confusão assim, boba, se for levar em consideração. Poxa, os irmãos estavam se sentindo assim, subtraídos, se sentindo deixados de lado, porque aos olhos deles os judeus tinham preferências. Podia até ser também, tá tendo mais preferência. E aí Satanás começou a se valer disso, como os irmãos mesmo falou, para tentar causar desunião, contenda, desunião dentro da igreja, ou seja, aí enfraquece o evangelho e
e ele triunfa, né? Então, era essa a ideia. E aí o Espírito de Deus já iluminando esses homens, os apóstolos, ele deixou, você pode ver, irmãos, que eles não falaram, para aí que eu vou escolher alguém. Ele falou, não, irmãos, vocês vão no meio do povo aí, olha aí, vê pessoas de boa conduta, homens de boa conduta, né, cheio do Espírito Santo, homens de oração, homens que amem a verdade, homens que amam o Evangelho, e tragam aqui, pergunta, né, para eles trabalharem pela causa. E aí trouxeram 7 homens, dentre eles Estevão, que a gente no decorrente vai falar um pouco dele. Isso vai destacar, vai destacar um pouco dele. E aí, olha só que coisa, esses homens oraram, pediram a bênção de Deus, pediram o dom do Espírito Santo sobre esses homens, né, para que eles pudessem servir, fazer esse tipo de esse serviço, que é tão importante quanto ministrar a palavra também, porque era para a organização da igreja. Irmãos, isso mostra como Deus é perfeito, mostra como Deus quer as coisas direitas, as coisas certas. Isso me veio à memória a situação de Moisés, quando eles saíram do Egito, estavam no deserto, e aí diz a palavra de Deus que o povo, com qualquer coisinha que o povo tinha, qualquer questão que o povo tinha para Moisés, o povo ficava lá. Às vezes Moisés sentava de manhã, só saía no final da tarde, à noite, para dormir já. E aquilo não era certo. E não era justo, não era certo, né, irmão? Não era certo. Na verdade, não tinha como. Não tinha como aquilo ali. Está sobrecarregando. Estava sobrecarregando aquele homem. E provavelmente tinha assuntos que eram assuntos simples demais de resolver. E tinha que esperar Moisés falar. E aquela coisa atrasava. E não deu para falar hoje, então vamos voltar amanhã. E quem chegar primeiro vai ser atendido primeiro, porque pode ter certeza que era fila, tinha que esperar. Não, aquilo era totalmente... totalmente desproporcional. E aí Deus usou o sogro dele, orientou, falou, não, meu amigo, separe. Jetro, né? O Jetro, separe esses, coloca esses homens. Homens de 100, homens de... Isso. 10 e não era homens assim, qualquer não. Exatamente. É isso que eu quero enfatizar. Esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente tem que chegar. Será que hoje, quando nós vamos escolher os líderes, as pessoas responsáveis para estar diante do povo, pode-se escolher pessoas de qualquer maneira? Não. Para colocar diante da igreja, Politicagem, né? Não, pessoas que assim é só para ocupar o cargo. Porque aqui vem falando assim, a nomeação dos 7. O irmão tocou sobre Jetro dando conselho a Moisés. E a gente vê que todas essas pessoas aí, tanto os apóstolos como Moisés, houve-se, para se escolher essas pessoas para colocar nessa posição, a gente vai ver no Espírito de Profecia que precisa ter qualificação para estar lá. Santo, porque tem um texto. Não pode se colocar qualquer pessoa. Texto para a Igreja, volume 4, é o gancho que vocês estão falando aí. Capítulo Embaixadores de Cristo, 406, vírgula 407, ó. Encontramos, aí vai falar sobre os anciões, mas aí você pode, todos os cargos da igreja tem que ter esse mesmo princípio, ó. Encontramos em muitos lugares homens que foram postos à pressa em cargo de responsabilidade. Não tem ninguém, põe esse irmão mesmo, como ancião da igreja, quando não se achava habilitado para ocupar tal posição. Não tem o devido domínio de si mesmo, ou seja, não é temperante, não exerce boa influência. As igrejas se acham continuamente perturbadas em consequência do caráter defeituoso do dirigente. As mãos foram muito precipitadas e impostas sobre esses homens. Então aqui ela está dando advertência, escolhendo pessoas à pressa, que não tem qualificação, e aí a igreja sofre, irmão, 1 ano, tem igreja que está escolhendo por 2 anos. Vai sofrer 1 ou 2 anos por causa dessa falta de sabedoria por um dirigente desse jeito. Se você me permite, Alexandre, você falou 1 ou 2 anos. Eu acredito, isso é minha opinião, eu acredito que sobe até 10 anos ou mais, porque o que ele fez ali naquele período, a consequência, a influência vai mais para frente, vai repercutir. Então, é que nem eu estou na beira de um lago, eu jogo uma pedra, aquelas vai ter a réplica de ondas ali, é a mesma coisa. Então, nós temos que tomar muito cuidado, conforme o Espírito Profecia nos orienta, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que orar mesmo, clamar a Deus, Senhor, por favor, nos mostre realmente quem deve ser. Porque quem está na minha mente é fulano de tal, se for o caso. Mas será que ele mesmo é adequado para isso? Ou ela?
Porque nós temos que ser humildes e clamar a Deus, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. E outra, o nome de Deus vai ser honrado ou vai cair em vexame, dependendo do que eu estou fazendo. Então, os que não conhecem a palavra de Deus vão glorificar a Deus ou vão ridicularizar o nome de Deus, dependendo da minha conduta, pelo fato de eu colocar uma pessoa, talvez, porque eu achei que eu achei no meu ponto de vista que ela era boa, que ela era legal, ou então porque ela era meu amigo. E não é politicagem. Isso não pode acontecer. Nós temos que estar atentos a pessoas que buscam sempre estar seguindo a palavra de Deus, curte o que custar. Então a gente tem que ver isso. Primeira coisa, boa reputação, conhecimento, tem que ter sabedoria. Sim. Tem que entender, irmão. Não é essa. Nós temos uma mania de escolher pessoas a cargo. Parece que tem um cargo, já recebe o Espírito Santo. Nós temos uma mania, o irmão está fraco na fé. Vamos dar um cargo para ele se aquecer no Espírito Santo. Irmão, isso aí não existe. Você vai matar o irmão. Ô Alexandre, você pancada na cabeça. Isso acontece em muitas igrejas, quando a gente usa o termo segurar o jovem. Desculpa falar isso, vamos colocar o jovem para fazer essa função. Aí ele vai, quem sabe ele se anima na fé. Gente, mas se ele não se animar na fé pelo amor de Cristo, pelo que Cristo fez por ele, você acha que tendo o cargo ele vai se animar na fé? É muito difícil esse tipo de coisa acontecer. Eu posso completar aqui em Atos dos Apóstolos isso que o Alexandre acabou de ler. Eu encontrei também aqui em Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte aqui, ó. A organização da igreja em Jerusalém deveria servir de modelo para a organização da igreja em todos os outros lugares, em que os mensageiros da verdade conquistassem conversos ao Evangelho. Aqueles a quem for entregue a responsabilidade de ministração geral da igreja não deveriam assenhorar-se da herança de Deus, mas, como sábios pastores, apacentar o rebanho de Deus, servindo de exemplo ao rebanho. E os diáconos deveriam ser varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esses homens deveriam, unidos, defender o direito e mantê-lo com firmeza e decisão. Assim teria sobre o rebanho todo uma influência para a união. Qual é a página, irmão? É a página 91. Tá. E o capítulo são 7 diáconos, né? Os 7 diáconos, falando sobre um pouquinho do que eles deveriam ser, né? Nós devemos ser também. Aí lá é o modelo. Vamos lá, modelo. Como aqui é lição, aqui nós não podemos ficar enrolando nem tampouco tampar o sol com a peneira. Então vamos aplicar aqui na prática. Se lá foi dessa maneira que eles escolheram, através do voto, escolheu os 7 e tinha essas características, essas qualificações externas, eles exterioraram para fora, porque eles tinham dentro. Cheio do Espírito Santo, sabedoria e tinha uma honra lá. Tinha uma honra. Eles eram pessoas honradas. Já eram honradas. Então vamos lá. Aqui, na atualidade, quando nós vamos escolher as pessoas, nós temos que escolher as pessoas com essas características. Outro detalhe que apresentou o livro aí, o Atos dos Apóstolos, é o mesmo livro aqui, né? Que o presidente geral da igreja não viesse fazer o quê? Sim, assenhorar. Ter domínio sobre as pessoas. Então, autoritarismo, estou falando aí de autoritarismo. Ninguém. Se você perguntar hoje, dependendo da região no qual os adventistas estão localizados, qual país, dependendo da cultura, o ambiente, se você perguntar assim, quem é que manda na igreja? Alguns, ou a larga maioria vai dizer assim, quem manda, abaixo de Deus, estou falando abaixo de Deus, humanamente falando. Entre os homens. Entre os homens. Quem é que manda na igreja? A maioria vai dizer, sabe o quê? Certeza. O pastor. Quem manda na igreja é o pastor. Quando é o pastor, é o ancião. Ninguém manda na igreja. A igreja é uma organização que ela tem os seus representantes. Sim. Né? E o poder reside em cada um. Deus deu cada um. Ele distribui o poder para cada um. Agora, quando as pessoas ela se retira, ela nega a sua responsabilidade como membro da igreja, e as suas responsabilidades inclui votar e escolher os seus líderes, os seus representantes. Mas quando ela
ela se esquiva dessa responsabilidade, aí já acontece alguns danos terríveis, que nós estamos na lição aqui no livro de Atos, mas no decorrer da história, na medida que foi avançando nessa igreja, que vocês vão ver lá, cumprimentos proféticos lá na frente, a igreja foi se apostatando e depois veio algumas pessoas se assenhorando, e disso gerou o papado. Sim. Papado romano. É verdade. Vamos lá na segunda-feira então, é o ministério agora de Estevão. Ricardo, lê para nós na Bíblia aí, Atos capítulo 6, verso 8 a 15, para a gente entender aí um pouco desse ministério de Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, deixa eu achar aqui. Capítulo 6, do verso 8 até o verso 15, certo? Do verso 8 ao verso 15. O verso 8 começa assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. E então levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada a sinagoga dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Então eles subornaram homens que disseram: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E eles incitaram o povo e os anciãos e os escribas, e vindo sobre ele, agarraram-no e o levaram ao concílio. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam assentados no concílio, fixando os olhos nele, viram a sua face como face de um anjo. Olha que lindo esse relato, né? Então explica para nós, irmãos, como foi esse ministério de Estevão? Como é que foi? Irmãos, uma coisa que me chamou a atenção na vida desse homem, líder da igreja, escolhido ali, os irmãos viram no comportamento dele um homem íntegro, um homem de boa conduta, cheio do Espírito Santo, e ele foi aprovado por Deus, isso é fato. Que o Estevão, uma coisa que me chamou a atenção é que o Estevão, ele colocou na prática, irmãos, essa habilidade, esse conselho divino. Ele não somente examinava as Escrituras, mas ele apresentava a palavra de Deus. Era sempre o assim diz o Senhor, era sempre com a palavra de Deus, a Bíblia. É que nem aquela passagem que Paulo, que está em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, Paulo fala para Timóteo, olha, que você estude, que você seja um grande obreiro, que maneje bem a palavra da verdade. Isso depois de Paulo ter se convertido, Paulo viu a importância disso. E nós sabemos que no decorrer aqui, tem até textos falando que Paulo ficou impressionado quando o Espírito Profecia fala que Paulo ficou impressionado quando viu Estevão, na hora da explicação, que no meio aqui no próximo dia a gente vai até entrar nesse assunto. Mas o que me chamou a atenção do Estevão, que ele não era um líder, como é que eu vou dizer assim, com conhecimento simplório, com conhecimento simples. Ele sabia a importância de estar sempre compreendendo as Escrituras, manejando bem as Escrituras sagradas. Ele não era uma pessoa que ficava confusa. Uma vez, irmãos, se vocês me permitem, contar assim um testemunho rapidinho. Eu, quando era garoto, né, eu vi uma vez um irmão bastante tempo, muito experiente, né, ele contou uma vez, uma vez ele foi na feira, né, e ele viu que tinha um líder com jovens, e estava entregando folhetos, né, na feira ali para as pessoas, e os folhetos eram sobre os 10 mandamentos ali, né, e aí ele olhou e falou assim: Nossa, vocês são adventistas do 7º dia? Foi bem assim. Aí o jovem: Sou adventista. Eu falei: É mesmo? É? Ele falou: Escuta, mas então tá bom, beleza. Aí pegou, guardou o folheto e falou o seguinte: esse assunto dos 10 mandamentos, né?
Ele falou, pai, tá, então me fala, quais são os 10 mandamentos aí? Sem ver no papel. Falou assim, esse irmão perguntou pro jovem, o jovem não conhecia ele. Então me fala, quais são os 10 mandamentos? Ele falou, não vale ver no papel. Aí o jovem dançou pro lado, se enrolou no outro, sabe? Aquela coisa toda. Aí o jovem tava ficando já passando mal, né? Aí ele contando pra mim que o irmão, que era o responsável pelos jovens, virou, ô irmão fulano, tudo bom? Vem assim. Aí o jovem até, é da igreja, ainda bem, né? Se aliviou, né? Falou, ô rapaz, não sei o quê. Aí conversaram, o jovem ficou até mais aliviado. Aí eu tô rindo, irmãos, assim, porque foi uma situação cômica que ele contou pra mim, mas é uma situação de chorar, não é pra rir não, viu? Infelizmente é uma realidade. Aí ele conta, ele disse que no final ele falou assim, meu irmão, insista com esses meninos para que eles conheçam os mandamentos. Eles têm que saber de cor. Eles têm que saber de cor. E isso, irmãos, nós estamos vivendo para nós hoje, né? Porque isso naquela época quando ele falou, imagine hoje. Imagina os dias, quando está se findando, quando está chegando o fim, as coisas estão piorando mais. E o que me chamou a atenção do Estevão, e o que me chama a atenção de qualquer pessoa que está na liderança, é a sua habilidade vinda da parte de Deus, de conhecer o assim diz o Senhor. Falou, olha, está escrito assim na palavra de Deus. Ele vai pelo que está escrito. Você pode ver que ele apresentava que chegou várias pessoas de várias sinagogas ali, e que eles iam lá combater o homem. Ele falou, não, mas está escrito assim, mas está escrito assim, mas está escrito assim. Ninguém podia resistir. Existe a sua sabedoria, podia né? Mesmo. Aqui no livro Atos dos Apóstolos, na página 98, diz assim: vendo os sacerdotes e príncipes o poder que acompanhava a pregação de Estevão, encheram-se de ódio atroz. Em vez de render as provas que ele apresentava, resolveram fazer silenciar sua voz, o matando. Está vendo aqui, irmãos? Aí lá, o texto é muito comprido, mas vou reduzir aqui a leitura para ser rápido. Diz assim: judeus eruditos de países vizinhos foram convocados ao fim de refutar os argumentos do prisioneiro. Saulo de Tarso estava presente e tomou parte importante contra Estevão. Trouxe o peso da eloquência e lógica dos rabis a atuarem no caso, para convencer o povo de que Estevão estava pregando doutrinas enganadoras e perigosas. Mas em Estevão encontrou quem tinha plena compreensão dos propósitos de Deus em propagar o Evangelho a outras nações. Aqui no decorrer aqui da leitura, vocês vão ver aqui que eles terão, tipo assim, vou trazer os melhores eruditos para refutar Estevão, os melhores professores, e não pessoas que tivessem o Espírito de Deus, é verdade, o Espírito Santo. Então eles convocaram pessoas, né, estudiosos e tal. Agora me diga uma coisa. Que página que é essa aí que você acabou de Essa página aqui é na página 98. E 98 é do Atos. E o capítulo? E o capítulo é o primeiro mártir cristão. Ah, tá, ok. Vamos lá então. Eles convocaram os estudiosos lá, e que tinha habilidade. E esses mesmos estudiosos que são os maiores, que tinham maior habilidade, eles convocaram os maiores estudiosos, sim. que tinham maiores habilidades para refutar Estevão. E essa mesma habilidade que eles tinham para refutar Estevão, passaram a vida toda enganando o povo judeu. Sim, se enganando e enganando os outros. Se enganando e enganando o povo de Deus. Olha a situação aí. Eles ali eram homens refinados na mão do diabo. Sim. Porque o grande conflito fala que Saulo, ele era um instrumento refinado na mão do diabo. Depois que ele aceitou a Cristo, aí passou a ser um instrumento refinado na mão de Deus. Irmãos, você que é ancião da igreja, você que é pastor da igreja, eu te peço, irmão, em nome de Jesus, que você seja um instrumento refinado na mão de Deus e não na mão do diabo. Se coloque na mão de Deus. Siga as instruções da Bíblia e do Espírito de profecia, e não de argumentos humanos, argumentos tolos de doutores e de outras pessoas que se julgam ser sábios. Siga a recomendação da Bíblia. Aconteça o que acontecer. É só da Bíblia. Não venha se enganar, não se iluda. Porque isso não vai adiantar, né? Não vai você ser doutor, ser pastor de igreja, ser ancião, seja lá o que for. Presidente da associação geral, seja lá o que for. Se você não é guiado por Deus, você é guiado por outra pessoa. Mas às vezes é interessante que às vezes algumas polêmicas, algumas calúnias com os irmãos, Deus até permite para que aconteça isso aqui. Tem um texto aqui no Espírito de Profecia, o maior discurso de Cristo, página 33. Olha o que Deus faz. Ó. Em todos os séculos, os escolhidos mensageiros de Deus
têm sido ultrajados e perseguidos em todos os lugares, irmão. Lá, desde que começou a igreja até o fim. Não obstante, mediante seu sofrimento, o conhecimento de Deus foi disseminado no mundo, mesmo com perseguição. Todos os discípulos de Cristo têm que ingressar nas fileiras e levar avante a mesma obra, sabendo que seu inimigo nada pode fazer contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, prega a verdade, que eles não podem ter com você somente só pela verdade. Deus pretende que a verdade seja posta pela frente e se torne objeto de exame e consideração. A despeito do desprezo que lhe votem, o espírito do povo deve ser agitado. Olha que interessante esse texto aqui, ó. Toda polêmica, toda crítica, todo esforço para restringir a liberdade da consciência é um instrumento de Deus para despertar as mentes que, do contrário, ficariam sonolentas. Então, Deus permite que aconteça isso, crítica ao mensageiro de Deus, polêmica surge na igreja. Sabe por quê? Porque tem irmãos sinceros na igreja que estão dormindo, para que eles sejam despertados e eles vão estudar. Opa! O que está acontecendo? Porque se não tem polêmica na igreja, fica todo mundo dormindo. É assim, tá tudo bem. Quando surge um irmão fala uma coisa e outro fala, discorda. Não, tá errado. O irmão que está dormindo, ele... Opa! Eu vou me despertar para estudar. Porque se o irmão A falou uma coisa, o B falou outra. Agora são sinceros, irmãos. Porque a questão não são sinceros, eles vão pela amizade. A irmã é vilã, é bem legal? Não importa, eu vou com ele. Aí, irmão, vai se... Segue ou não segue? Ambos vai pro buraco. Não ama a verdade. Sim. Não ama a verdade. A gente está falando da verdade. Né? Se nós vamos seguir... Satanás não pode com a verdade. Não. Só rege pela verdade. Exatamente. Se você seguir o pastor da tua igreja, eu digo aqui, com toda o que eu já estudei já, se você seguir o pastor da sua igreja, seguir nós aqui, ou qualquer homem na terra, você vai se perder. Você tem que seguir isso aqui. Ai, Deus. A palavra de Deus. A Bíblia, e aqui, mais o Espírito providencia. O resto é conversa fiada. Não pode confiar nas pessoas, porque o próprio Jeremias, capítulo 17, verso 5, eu não canso de falar isso. Maldito é o homem que confia no homem. Está falando num contexto espiritual. Então, não importa, irmão, não importa, que nem os irmãos falaram aqui, não importa o cargo da pessoa na igreja. Se ele tem cargo alto, se ele tem cargo mais simples. O que vale para você é o que diz o Senhor, o que está escrito na palavra de Deus. É assim que nós temos que agir, assim como o Filho de Deus tem que agir. Sim. Não é verdade? Nós falamos que essa confiança que nós estamos falando, confiar a sua vida, a sua salvação na mão de um homem, não pode. O único homem que você deve confiar a sua salvação é Cristo. Esse é Cristo. Vilani, se você me permite falar, é porque, irmãos, os irmãos insistem nisso daqui e é uma coisa séria. A nossa vida custou muito caro. Custou o sangue de Cristo. Custou o sangue do Filho de Deus, a minha vida, a minha oportunidade, o meu privilégio de pensar por mim mesmo, de estar livre. A minha liberdade custou o sangue do Filho de Deus para eu deixar na mão de outra pessoa. Entendeu? Então eu não posso fazer isso. Porque se eu fazer esse tipo de coisa, eu estou desonrando a Deus. Porque Jesus me deixou livre. Ele quebrou as correntes. Ele deixou livre para me andar no caminho. E aí eu vou lá e entrego na mão dos outros, estou sendo escravo daquela pessoa, eu não posso fazer isso. Exatamente, e as pessoas, para aqui não ter nenhum equívoco, aqui nós não estamos falando contra a liderança da igreja, e que a igreja não é nada disso. Não é nada disso. Escute bem, a igreja, aqui conforme o Espírito vicia, a Bíblia tem a sua organização. Foi organizado por Deus, foi pastor, por Deus. O ancião, o diácono, todos os departamentos, e assim por diante, de maneira organizada, como tem que ser, né? Isso aí tem que ser. Terça-feira é a continuação do que nós estamos falando. Nós não vamos ler, está em Atos 1, capítulo 7, versículo 1 ao 53, vai falar do sermão de Estevão. E a pergunta é, irmão, o que ele disse para os acusadores? Que lições nós podemos aprender dessas palavras de Deus aqui que ele falou, que foi inspirado? Como aí aqui no próprio livro de Atos, nesse Atos Apóstolos, você pode ler, continuar lendo o primeiro mártir cristão, você lê essa questão aí, que vai expandir aí esse comentário sobre esse discurso de Estevão. Aí ele dá uma volta, historicamente falando, sobre a nação judaica. Ele dá uma volta grande, vai lá atrás. Ele vai lá atrás com Abraão, com Moisés, com Isaac, e vem lá para cá, puxando e falando sobre os detalhes. José foi vendido, Moisés foi rejeitado pelo povo escravo e pelo povo livre, e ele faz toda uma viagem, e enquanto ele está
Primeiro, eles dão a oportunidade a Estevão, eles perguntam, lá o Sinédrio pergunta para Estevão, você tem dito tudo isso mesmo? Ele poderia muito bem responder, sim Ou não. ou não. Mas ele diz, não, vocês me dão uma palavra, pais da igreja aqui, vocês me dão aqui a palavra aqui, que eu tenho uma coisa a falar muito interessante para vocês. Aí começa a passar todos esses dados históricos. O que Deus fez pelo seu povo no passado e como o povo de Deus respondeu ao seu Deus. Fala todas aquelas intrigas, aquelas murmurações do deserto, tudo aquilo ele fala. Apedrejamento dos profetas. Exato, fala tudo, aí vem puxando lá para cá. Quando ele chega nessa questão do santuário, uma profecia de Isaías 66, versículo 1 e 2, se eu não me engano, é esse texto aí, quem quiser conferir, por gentileza. Isaías 66, versículo 1 e versículo 2. 66, quando chega nesse ponto aí, verso 1 e 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edifiqueis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. aí, vamos lá então. Como os sacerdotes, os sinédrios, ele falou sobre a idolatria também, da idolatria passada, mas eles tinham um tipo de idolatria agora mais moderna na atualidade, lá na época, né? E qual é essa idolatria? O templo. Eles adoravam o templo. Quando ele citou isso aí, e depois ele no seu discurso, ele fez uma conexão, na própria lição vai dizer isso, ele fez uma conexão entre o templo e Cristo, aí foi a gota d'água. Foi a gota d'água. O próprio livro aqui vai dizer, depois o sacerdote ele rasga as vestes, né? Sim. Ele rasga as vestes, Faz e ali ele já sente o sinal, que a sua voz seria silenciada. Ele interrompe o discurso dele, né? Apressadamente, e já vai agora ele vai dizer, os pais, os vossos pais. E chama eles de homens de dura serviço. Entendeu? Os vossos pais. Aí Estevão já diz, ó, vocês estão tão culpados como aqueles lá. E vocês são responsáveis pelo assassinato do Messias. Sim. E, pelo que a gente sabe, eu fico pensando até hoje, esses homens ilustrados, doutores e tudo mais, eles fizeram uma bagunça em termos interpretativos da Bíblia como ninguém. Todos os detalhes da Bíblia, é que eu não trouxe aqui o livro aqui, mas tinha anotado todos os detalhes. A profecia do Messias no Antigo Testamento e o cumprimento do Novo. Todos os detalhes eles tinham lá. Eles não conseguiram enxergar isso. Rejeitaram A mensagem. Porque o Deus é rejeitaram. certo segundo o entendimento. Segundo o entendimento. Então, mataram o Messias, e o Messias com misericórdia ainda, e envia ainda os seus discípulos ainda para pregar uma mensagem dele, tentando convencê-los. E trazendo isso para nós, que você está falando, irmão Vilânio, a gente é de 27º dia, nós como povo de Deus temos que abrir muito o olho, porque nós pode também, o Satanás segue o nosso entendimento, nós pode estar com Bíblia, Espírito e teologia maior do mundo. Nós vamos ficar cegos e não vamos compreender os sinais da volta de Jesus e vamos ficar fora. Pode ter certeza disso, porque o inimigo é terrível, não brinca com ele não. Olha só, irmãos, aqui eu quero ler um trecho que fala assim, está no Cristo e seu Santuário, tá esse livro aqui. Esse livro agora, a casa publicadora não faz mais, né? Não publica mais. É uma pena, né? É uma pena, mas é muito importante. Muito bom esse livro. É muito importante, que já fala em Cristo e conexão com o Santuário, né? E esse livro aqui está na página 104. Se você tiver aplicativo de telefone no celular, a página é a mesma, tá bom? Página 104. E o título aqui fala assim: o trágico resultado da rejeição da mensagem divina de advertência. Assim como Estevão deu uma mensagem de advertência para o povo se converter. E olha só o que fala, olha. Os homens não podem impunemente rejeitar as advertências que Deus, em sua misericórdia, lhes envia. Não pode impunemente rejeitar pensando que vai ficar tudo bem. Eu não aceito essa mensagem, eu não aceito isso, não aceito aquilo outro, porque eu não quero viver, porque eu acho que é bobagem, e Deus vai me salvar assim mesmo. Cuidado, cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, pensando que não é porque eu não gosto da mensagem, porque eu não quero ver a mensagem,
que eu vou ser salvo. Porque a palavra de Deus passou a mensagem para todos. Se essa mensagem, se Deus passou, porque ela é importante. Deus não vai passar nada que não seja essencial para a minha vida, para a minha transformação, me habilitando para estar salvo naquele dia. Né? Ainda continua. No tempo de Noé, uma mensagem do céu foi endereçada ao mundo. E a salvação do povo dependia da maneira que a recebesse. Noé. Aí continua. Rejeitada a advertência, o Espírito de Deus foi retirado da raça pecadora e pereceram nas águas do dilúvio. Olha só. Continua. Nos dias de Abraão, a misericórdia parou de contender com os culposos habitantes de Sodoma. E todos, com exceção de Ló, a esposa e as 2 filhas, foram consumidos pelo fogo enviado do céu. Assim, foi nos dias de Cristo. O Filho de Deus declarara aos judeus incrédulos daquela geração: vossa casa vai ficar-vos deserta. Olhando através dos tempos para os últimos dias, o mesmo poder infinito declara a respeito dos que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha só. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, no pecado, sendo rejeitados os ensinos da sua palavra, Deus retira o seu espírito e os deixa entregue aos enganos que amam. Está vendo só que coisa terrível? Assim como na história de Noé, em várias histórias de que houve juízo, e também aqui no povo israelita, que nós estamos entrando no contexto aqui de Estevão, e serve também para os nossos dias. Se nós agirmos conforme esses homens judeus, Deus vai nos deixar, se é que eu posso dar esse termo, em paz. Sabe? Se é que pode dizer que é paz isso. Vai nos deixar entregue a nós mesmos, porque nós estamos rejeitando. E não é rejeição assim de uma vez só, é rejeição contínua. Aí Deus como ele é onisciente, ele sabe tudo, ele já sabe, esse aqui não quer mais mesmo, então tudo bem. E aí a pessoa vai lá e endureceu o seu coração. É o pecado contra o Espírito Santo que a gente gosta de enfatizar isso, né? O pecado imperdoável. E aí fica entregue aos seus enganos, que nem você mesmo puxou esse assunto, Alexandre. Então, foi o que aconteceu com esses líderes, ao ponto do sumo sacerdote rasgar as vestes sacerdotais, que era um pecado gravíssimo. Aquelas vestes não podia fazer, aquela veste era santa, aquela veste não podia fazer nada disso. Ele rasgou as vestes do sumo sacerdote, entendeu? Aquilo ali era uma coisa séria. Ele era digno de morte só porque ele ter feito aquilo ali. Ao rasgar, lá a gente vê lá com Cristo, lá que ele rasgou, né? E aqui com Estevão, né? Esse rasgar, ele em si, na mente dele lá, está pronunciando um juízo contra a pessoa que ele está julgando. Sim. Mas na realidade, esse rasgar, a sentença estava sobre ele mesmo. Sobre ele, a sentença estava sobre ele. É tanto que nós não citamos isso aqui, que quando Estevão ele vai responder a pergunta do Sinédrio, ele passa de ser julgado a julgador. A juiz, ele estava passando. Ele está representando o profeta de Deus ali. Sim. Naquele momento ali. Está chamando a atenção. Ali agora, ele está chamando a atenção, vocês agora vão receber. Vocês agora vão receber. É interessante que o Ricardo fala aí, irmãos, desse texto maravilhoso, Cristo em seu santuário, que a gente não recebe a verdade e Deus agora envia a operação do erro, né? E só para nós, às vezes o irmão que está sendo perseguido, a irmã está sendo perseguido, um texto para nos dar ânimo, que Deus vai estar conosco, em nome de Jesus, esteve com Estevão, com os profetas. O Testemunho para a Igreja, volume 3, página 302, isso sempre vai acontecer, irmão, não tem como, a não ser que a gente se acovarde e aí nós vamos perder. Aqueles que se levantam na defesa da verdade, da honra de Deus, e mantêm a pureza da verdade em todo custo, terão muitas provações, como teve nosso Salvador no deserto da tentação. Aqueles que têm um temperamento complacente, que não têm coragem de condenar o erro, mas que guardam silêncio quando sua influência é necessária para levantar-se em defesa do direito contra qualquer pressão, pode evitar muitas dores de coração e escapar muitas perplexidades. Todavia, também perderão rico galardão, senão a própria alma,
Aqueles que estão em harmonia com Deus e que pela fé nele recebe força para resistir o erro, está em pé na defesa do direito, como foi Estevão, sempre terão conflito severo e frequentemente terão que se manter-se de pé, quase que sozinho, Estevão, sozinho. Mas preciosas vitórias serão suas, enquanto eles fizerem de Deus sua dependência. A graça divina será sua força. A sensibilidade moral deles será aguda e clara, e a sua força moral será capaz de resistir às más influências. Sua integridade, como a de Moisés, será de natureza mais pura. Então, aqui está claríssimo que se a gente se levantar em defesa do direito, a gente vai poder estar sozinho, sem nenhum ser humano. Mas Deus vai estar conosco. Como Estevão aqui. Amém. Falou, inspirado pelo Espírito Santo, e é igual os irmãos até comentaram, de vez eles estão condenando Estevão, eles estavam se condenando. Exatamente, a sentença agora vai ser sobre eles. Sim. E daqui a pouco nós vamos ver aqui essa questão dessa sentença aqui, né? E quarta-feira é Jesus no tribunal celestial, né? Atos capítulo 7, verso 55 e 56. Ricardo pode ler aí, Atos capítulo 7, verso 55 e 56. 55 e 56. Verso 55 diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha só que Ele teve uma visão aqui, irmão. Qual foi o significado dessa visão de Estevão? Ele está interessante que ele viu Jesus em pé. Em pé. Geralmente quando um juiz está sentado, ele está fazendo o quê? Está julgando. Quando ele se levanta, ele pronuncia o quê? Vai apresentar sentença sobre aquele pessoal ali. Então, aqui no livro, esse livrinho aqui que está muito acabadinho, mas eu gosto muito dele, né? O Grande Conflito, na página 327. Qual é o capítulo, Guilherme? Uma profecia muito significativa. Esse é o tema, né? Então você pode ler, eu vou ler pouco texto aqui, mas você continua, você que está nos assistindo, você acompanha depois, tá bom, irmão? Você lê tudo completo. As 70 semanas ou 490 anos, especialmente conferidas aos judeus, terminaram com vimos no ano 34. Naquele tempo, pelo ato do sinédrio judaico, a nação selou sua recusa do evangelho pelo martírio de Estevão e a perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação, não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, ia por toda parte anunciando a palavra de Deus, né? E aqui depois você vai ver Filipe, Samaria e tal, né? Então, mas aqui então, qual foi o ato aqui então que selou as 70 semanas e a sentença de Deus com a nação de Israel sendo rejeitada como nação? O ato de apredejamento de Estevão, o sinédrio, né? Então, ali eles selaram, Deus deu a sentença. Como vocês rejeitaram a minha palavra, então é o cumprimento de Daniel 8,14, né? Sim. Isso é ali. Cumpriu 70 semanas. Ali 70 semanas, a parte no qual, né, aqui, até diz também, para você ter esse detalhe, né? Aqui que essas 70 semanas estão separadas. Do seu povo, né? Separadas para o povo de Deus. Separadas quer dizer, essa profecia das 70 semanas e está separada de um grande período, né? Que é o 2300. Exatamente, está separada. É um detalhe, né? Irmãos, eu quero apresentar um detalhe aqui também, que está no História da Redenção, com respeito da morte de Estevão, na hora que ele já foi decretado o juízo sobre ele. Aqui fala uma coisa muito interessante, quando ele estava no Sinédrio ainda ali, quando eles decretaram a sentença sobre Estevão. Olha só que coisa forte, fantástica, me chamou a atenção, eu quero compartilhar com vocês. Nenhuma sentença legal fora pronunciada contra Estevão, mas as autoridades romanas foram subornadas com grandes somas de dinheiro para não fazer investigação sobre o caso. Morreu, mas como você mata uma pessoa assim do nada? Na verdade, não teve nada, não foi condenado de crime nenhum para poder ser, né? Isso mesmo. Ainda continua. Na cena do julgamento e morte de Estevão, Saulo, que depois iria se tornar Paulo,
parecera estar imbuído de um zelo frenético. Ele estava, né, naquele fervor, né, satânico. Não é? Ainda continua. Parecera ficar irado. Ele parecia ficar irado quando via Estevão. Olha só. Com sua própria convicção íntima, ele estava revoltado com ele mesmo, com sua própria convicção íntima de que Estevão fora honrado por Deus, ao mesmo tempo que era desonrado pelos homens. Ele não conseguia aceitar. Porque ele via que aquele homem era diferente. Ele não queria aceitar que aquele homem estava sendo honrado por Deus. Mas estava convicto. Ele não queria aceitar a convicção, ele estava convicto ali. Exatamente, mas nesse detalhe aí, entendeu? nesse detalhe interessante que você leu aí, Ricardo, tem uma coisa interessante, que depois aquela convicção dele foi sufocada pelos argumentos do Sinédrio. Sim, e ele começou a perseguir, porque naquele momento ali ele tinha se convertido, ele tinha chegado, nossa, é isso mesmo, é como se fosse uma semente, sabe a história da semente, né? O semeador, e aí foi lá e já tirou, sufocou, ele, não, é isso mesmo, é bobagem da minha cabeça, eu vou lá, vou resolver isso agora. Aí ele foi com mais fervor mesmo, saindo matando gente, até que Jesus teve que vir pessoalmente, porque senão esse homem ia fazer mais loucuras ainda. No capítulo 26 de Atos, mesmo no discurso de Paulo, ele fala, né, que ele fala de Estevão, fala do que matava muitas pessoas, ia nas cidades e matava muita gente, dá o seu voto contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. Próprio quando estava convertido, né? E é interessante a morte de Estevão aqui, que o capítulo 7, verso 60, ele ajoelhou, né? Clamou em alta voz: Senhor, não imputes esse pecado. Com essa palavra adormeceu. Então, mesmo ele morrendo, ele teve misericórdia com os seus inimigos, né? Não impute, como Jesus falou, né? Na morte em cruz. Que lindo. Geralmente uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que tem a fé, tem o amor de Cristo no coração, ela não é uma pessoa que tem ódio. Não. Então mesmo que os seus inimigos o condenem, pronunciem injuriamentos, essas coisas, a pessoa não tem ódio. É vilânia, porque cheio de ódio. É verdade, é porque a pessoa, né, ela olha para outra e está vendo aquela pessoa fazendo todas aquelas loucuras, ele sabe que aquela pessoa está sendo oprimida por Satanás, entendeu? Ele foi liberto, ele permitiu que Cristo o libertasse, o outro não permitiu que Cristo o libertasse. E ele olha para aquela pessoa com certa tristeza, porque ele pensa assim, pode ter certeza, ele pensa, se essa pessoa abrisse os olhos, ele ia ver o que ele está fazendo, ele ia ver que Cristo está chamando ele e está rejeitando o Salvador. Então, porque se ele tivesse em sã consciência, ele não faria uma loucura dessa. Então, é isso que aqueles homens não estavam em sã consciência mesmo, e isso é fato. E o Estevão, ele clamou a Deus: Senhor, por favor, não cobre esse pecado deles, que eles não estão conseguindo enxergar. Como Cristo, né, quando morreu na cruz, falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, da mesma maneira que nosso Senhor Jesus Cristo fez, Estevão também, ele sabia que cada pessoa ali estava sendo iludida pelo diabo. O diabo exultou quando Estevão foi apedrejado. Sim. Mas Deus levantou no lugar de Estevão, Os outros, né? levantou Saulo também. Isso, Saulo, devido à sua convicção, o testemunho de Estevão, o texto fala que uma das impressões de Saulo foi a convicção de Estevão. Exatamente. Então Satanás ele exultou com a morte de Estevão. Só que Deus colocou no lugar de Estevão, levantou Saulo e colocou ali para mostrar para Satanás ali que... É interessante que a gente pode, irmãos, sempre eu gosto de falar isso é fato. Se um homem cheio do Espírito Santo, ele ama os outros, então ele não persegue. Então, quando a gente percebe algum irmão perseguindo os irmãos na igreja, caluniando, falando mal dos irmãos, espalhando contenda e perseguindo os outros, pode ter certeza, esse irmão não tem o Espírito Santo. Pode ter certeza. Sempre aquele que é perseguido tem o Espírito Santo, porque a pessoa é mansa, é perseguido, caluniado, e ele fica na dele, orando pela pessoa. Agora, aqueles que perseguem, caluniam, esses não têm o Espírito Santo. Aí a gente já vê, já nota que essa pessoa não tem o Espírito Santo. Pode ter certeza, irmão. Porque Deus nunca mandou nenhum servo dele perseguir, caluniar o outro. Verdade. Então,
é sempre o perseguidor é sempre estar do lado do inimigo. E você puxou um assunto importante, Sim, Alexandre. Porque a palavra não é por força, não é por violência, não é pelo meu espírito. diz Se o eu Senhor. sei que o Evilano está errado, eu vou convencer ele como? Você tem que vir até mim. Até você ir com a palavra. Exatamente. Você tem que, a Bíblia recomenda. Se o teu irmão pecar contra você, você vai lá. Se você não convencer, chama mais uma testemunha ou duas, vai lá. Insiste, É assim que tem que ser. Esse é o Agora, eu chegar, o Alexandre, eu acho isso do Alexandre. Aí vou lá na casa do irmão, olha irmão, aquele Alexandre, aquele rapaz é terrível. Não confie nele não deixe ele pregar na igreja não. Não chega perto Isso dele. aí, irmão, eu digo com toda sinceridade, se você já fez isso, e se você continua a fazer isso, eu te peço que você se arrependa, se ajoelhe diante de Jesus, se arrependa, peça perdão e não faça mais isso. Mas se você continuar fazendo isso, logicamente você está sendo usado pelo diabo. Seja você pastor de igreja, qualquer líder. Se você faz isso, você está sendo um servo do diabo. Isso se tornou, como é que eu vou dizer assim, mais notório, foi no período da Era das Trevas. O grande conflito conta isso. A igreja católica apostólica romana, eles não somente colocava injúria sobre as pessoas, sobre os cristãos, sobre os filhos de Deus, como também eles instigavam as pessoas a matá-los. Assim como os judeus pegaram, olha só que coisa triste, irmão. Nós lemos aqui, eles pagaram para algumas pessoas para inventar mentiras. E depois no templo de Deus ainda foram lá e mentiram no templo de Deus. Olha que coisa terrível. Ele falou no templo de Deus, não, é verdade, você é assim mesmo, você fez isso mesmo. Você falou isso, você fez isso. Você recebeu a grana. Gente, olha onde vai a situação. Não tinha, eles falavam tanto da casa de Deus, do templo de Deus, que o templo de Deus é maravilhoso, na idolatria toda, mas eles não tinham nenhum respeito pela casa de Deus, ao ponto de dar um falso testemunho, porque falso testemunho está quebrando o mandamento direto. Um falso testemunho, ainda pelo falso testemunho, condenando uma pessoa inocente à morte. Entendeu? Isso na época, isso também acontece hoje. Quantas vezes a gente pode estar fazendo esse tipo de coisa porque eu não gosto do irmão, porque eu não gosto do que o irmão pensa, do que eu gosto do que a irmã pensa, aí eu vou fazer a mesma coisa, essa mesma atitude. É claro que, graças a Deus, o Espírito Santo é tão forte, tão poderoso que não tem morte. Mas se a presença do Espírito Santo não tivesse aqui, já tinha até mandado matar. Porque Porque o Espírito Santo ele restringe. porque se não tivesse restrição, tinha mandado matar, pode ter certeza. No meio da consequência, né? Mas a palavra de Deus fala que nos últimos dias Façam isso, né? os irmãos entregaram os irmãos e aqueles que estão no nosso mesmo local onde a gente se assenta irão perseguir, nos caluniar e irão nos matar. Porque vai ser um decreto que você pode matar. E lembrando que Satanás cegou o entendimento dos judeus ali e eles fizeram mal achando que estavam fazendo bem. Nos últimos dias também vão fazer isso, porque às vezes a gente pensa que nós... Não, isso nunca vai acontecer. Mas a gente está rejeitando a verdade e hoje, quando o Espírito Santo foi retirado, nós vamos fazer a mesma coisa ou pior. A Sra. White ela fala, é um dos livros dela, infelizmente eu não tenho lembrança, mas eu li esse texto. Nós temos que estar preparados para ser preso ou ser morto. Não tem jeito. Ou ir até a morte, é isso mesmo. Não tem jeito, porque... Por amor a Deus, né? Por amor à verdade, por amor a Deus, Vai ter que ser isso. você tem que estar preparado, né? Tem que pedir a Deus misericórdia, que Deus nos dê força para nós suportar tudo isso, né? É verdade. Porque é difícil. Mas na Bíblia recomenda que muitos virá um tempo que muitos vos matarão e vão dizer que estão prestando um serviço a Deus. Sim. Jesus já tinha falado isso, né? Então, Agora vamos continuar agora, lembrando que agora mataram Estevão e aí o povo se espalhou. Agora, quinta-feira, propagação do Evangelho, baseado em Atos 8, capítulo 8, verso 4 a 25, que lições são reveladas nesse relato, irmãos? no capítulo Evangelho em Samaria, você lê por gentileza, irmão, se você pega reserva um tempinho para ler esse capítulo, é no capítulo o Evangelho em Samaria, no Atos dos Apóstolos, né? Eu vou ler pouco aqui só para ter uma ideia. Na página 103 até 106, mais ou menos. O Evangelho em Samaria. Depois da morte de Estevão, levantou-se em Jerusalém a perseguição tão implacável contra os crentes que todos foram dispersos pela terra da Judéia e Samaria. Saulo assolava as igrejas, ele vai dizer aqui, né? Ele perseguia as pessoas e tal. Mas, com essa perseguição,
desencadeou o que também junto? A propagação da... da mensagem. E aqui vai apresentar, você vai ver Filipe, um destaque lá em Samaria, né? E os samaritanos, que eram inimigos dos judeus, inimigos mesmo, agora eles viram o evangelho sendo propagado. E acolheram, levaram um refúgio lá, foi uma cidade de refúgio para os discípulos, né? E o evangelho se expandiu de maneira... Irmãos, eu vi até na minha mente, nós podemos aplicar, às vezes nós temos umas diferenças, igreja com igreja, vamos supor, igreja adventista com a igreja da reforma e vice-versa, tal, mas quando recebeu a chama serôdia, os fiéis adventistas do sétimo dia, os adventistas da reforma, os guardadores de sábado, todo o planeta vão se unir. Um povo só. Um povo só, louvado seja Deus. Os verdadeiros, os sinceros, verdadeiros em cada eles lugar. vão entrar em uma harmonia tão grande que essa questão de igreja, o que importa é a verdade. A verdade central, Cristo e todas as suas doutrinas de maneira bem harmoniosas, como está escrito na Bíblia e no Espírito Profecia. Sim. Ali direitinho, né? Então, essa é a grande questão, né? É a verdade. Sim. É a verdade. Então nós vamos se unir, irmão. Não importa. Você é de que igreja? Não importa. O irmão está com a verdade? Estou unido com o irmão. Não importa que placa. Naquele dia não vai ter esse negócio de placa. Quer saber placa? Porque hoje nós temos a ideia de trazer as pessoas para a igreja. De vez de trazer as pessoas para Cristo, nós temos uma mentalidade. Vamos trazer para a minha igreja. Vou tirar você da sua igreja e trazer para a minha igreja. De vez de nós levar as pessoas para a verdade. Levar a verdade a Cristo. Nós temos que levar as pessoas a Cristo. A igreja vai ser consequência. Sim. Consequência. Eu não estou dizendo que você não queira, não vai convidar as pessoas para a igreja. Lógico que tem que convidar. Não é isso que nós estamos falando. Sim. Mas, em essência, nós temos que levar a pessoa a Cristo, porque é Cristo que vai fazer com que elas fiquem firmes, né? E a sua palavra, mostrando a palavra. Serviço Cristão, página 245, irmão, tem um texto bem interessante, que aqui fala assim, é bem curtinho, ó. Deus chama homens como Elias, Natã, João Batista, homens que levaram fielmente sua mensagem, sem considerar as consequências, que corajosamente falarão a verdade, ainda que isso importe o sacrifício de tudo que possuam. Olha que texto lindo. Esse é muito lindo. Então, Deus quer homens assim, ó, que levam a sua palavra corajosamente, como Estevão, como os homens do passado, não importa o que vai acontecer. Falar a verdade abertamente, isso importa sacrifício até tudo que a gente tem. Casa, família, até a nossa vida. Exatamente. A dignidade diante das pessoas, que as pessoas vão colocar ele como indigno. Tudo isso, né? Porque levar a verdade. O pensamento aí do livro aí falou claramente. E o pensamento é inspirado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, levar a verdade. Não verdade distorcida ou meias verdades. Fica atento nisso aí, viu? Fica atento nisso aí. Nós, humano, nós somos falhos, né? Todos nós somos. A gente tem a tendência de dar um estudo bíblico, mas pular alguns estudos que a gente pensa assim, essa pessoa não vai aceitar, não vai vir para a igreja. A gente pula. Aí a pessoa, o coitado da pessoa, vai lá diante na frente, como o Ricardo na lição atrás, lê o voto, e a pessoa lê o voto e ela fala assim por sim mesmo, mas ela nem teve aquele estudo. Ela fala assim constrangido ali na frente. E aí, irmãos, às vezes a pessoa lê uma coisa que ela não teve nem estudo bíblico, ela nem sabe. Um exemplo, vamos supor, do Espírito de Profecia. Você crê, em Ellen White, profecia assim, uma pessoa, mas quem é Ellen White? Não sei quem é. Se a pessoa não recebe estudo, aquele estudo chamado estudo completo, lógico que você não vai ficar estudando a vida toda, 10 anos, 20 anos com uma pessoa para ela se batizar. Lógico que não. Isso não, né? Jamais pode acontecer isso. Mas as doutrinas básicas, as quais o próprio livro Evangelismo fala, as principais doutrinas, o grosso do Evangelho, você tem que apresentar para a pessoa. Sim. Se você não apresenta esse grosso do Evangelho para a pessoa ela vai entrar para a fé sem aceitar os princípios da fé. Aí vai ficar complicado. Aí surge o quê? Na igreja surge o quê? Pessoa, eu não acredito no Espírito de Deus, eu não acredito em Ellen White, que ela foi uma profetisa de Deus, eu não acredito. Esse negócio de regime vegetariano, um regime atualizado para a nossa época agora, não, jamais. Bobagem. Isso é bobagem, não tem isso não. E aí surge o que aconteceu no início da igreja aqui, que vocês explicaram. Contenda e divisão. Aí o diabo entra. Não, o diabo se aproveita dessa situação, né? Lógico. Porque o povo tem que estar unido nas doutrinas. É assim, irmão. Eu estou com dificuldade de isso, embora não falando na alimentação, mas é verdade.
Eu estou com dificuldade, orem por mim. É, assim você serve sincero, ser um né? cristão. Isso. Agora um fala assim, eu creio no acho, o outro fala, eu não creio, não quero nem saber dessa mulher. Irmão, tá dividido. Não tem como. Não, tá Tem como dividido, subsistir. tá dividido, mas realmente é assim mesmo, né? Então vamos ler um texto aqui, irmãos. É sexta-feira. O irmão, pode ler para nós, irmão Laércio? Sexta-feira esse texto aqui, aí nós comenta para fechar. Olha que texto lindo. A perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém resultou em grande impulso para a obra do Evangelho. O êxito havia acompanhado o ministério da palavra nesse lugar, e havia o perigo de que os discípulos ali se demorassem por muito tempo. Despreocupados em relação à comissão que haviam recebido do Salvador de ir a todo mundo, esquecidos de que a força para resistir ao mal é melhor obtida pelo trabalho intenso, começaram a pensar que não havia para eles trabalho tão importante como o de proteger a igreja de Jerusalém dos ataques do inimigo. Em lugar de instruir os novos conversos para levarem o Evangelho aos que ainda não o haviam ouvido, estavam em perigos de tomar um caminho que os levariam a se sentirem satisfeitos com o que já tinham sido alcançado, a fim de espalhar seus representantes por outras partes do mundo, de maneira que pudessem trabalhar por seu semelhante. Deus permitiu que lhe sobreviesse a perseguição. Expulsos de Jerusalém, os crentes iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Amém. Atos dos Apóstolos, página 105. Olha, então foi uma benção a perseguição. Sim. Atos 8. Nesse sentido, sim. Mas nós não precisamos fazer o trabalho de Deus sob fogo da perseguição. Não é mais fácil a gente pregar o Evangelho de uma maneira mais livre, à vontade? Então não é mais sábio a gente aproveitar essa situação? Sim. Não há necessidade de você ficar sossegado e esperar uma perseguição para pregar a verdade de Deus. Não. Ainda mais, né, Não. Orlando? Porque o Brasil você é livre para pregar o evangelho em qualquer lugar. Se você quiser pegar um megafone e falar no meio da rua, na praça lá, ninguém vai te molestar. Ninguém vai falar, o que você está fazendo aqui? Você vai preso. Ninguém vai implicar com você se você está pregando o evangelho, se você está falando dos 10 mandamentos, se você está falando das verdades de Deus. E muitas vezes nós estamos agindo com uma certa comodidade. E isso é perigoso, porque agindo assim, na hora que vier uma prova, na hora da prova mesmo, porque a palavra de Deus, por meio do Espírito de Profecia, a mensageira do Senhor declara que o que não foi feito em tempo de paz, as pessoas não fizeram em tempo de paz, vai ter que fazer na hora da perseguição mais dura. E no tempo de paz é melhor, No né? tempo de paz é melhor. Então, Melhor. quando ela falou isso, ela está dizendo que vai ter gente que não vai fazer no tempo de paz e vai ter que fazer no tempo da guerra, na dificuldade. Então, não é melhor aproveitar, como você mesmo falou? Não é melhor aproveitar? É melhor aproveitar. Vamos aproveitar, vamos... Gente, vamos ser bem claros, nós não temos nada nesse Brasil que nos impede de exercer nossa fé. Nada. A única coisa que alguém pode falar, mas aí se eu for, por exemplo, respeito no sábado, às vezes uma empresa não me aceita. Essa empresa não te aceitar, você pode ir para uma outra empresa. Se nenhuma empresa te aceitar, você pode trabalhar como autônomo, vendendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Você consegue sobreviver, consegue guardar os mandamentos de Deus. Normalmente, não tem nada que te impede, de você exercer a sua fé e propagar a sua fé para outras pessoas. O nosso país não tem nada que te impede. Agora tem alguns países aí que é difícil, a gente sabe disso. É mais difícil, mas mesmo assim dá para você fazer. o mesmo diabo de lá é o mesmo diabo de cá. O mesmo Deus de lá é o mesmo Deus de cá. Então Deus ele vai intervir, entendeu? Ele tem certas situações que a gente não pode ficar assim, como é que se diz? Nós temos uma situação aqui melhor no nosso país aqui, mas em outros países tem uma situação pior. Então é como se diz aquele ditado popular: só quem sabe o sapato aonde aperta é quem o calça. Sim. Então, realmente, muitos irmãos em muitas regiões estão vendo a situação terrível, difícil. Mas o mesmo Deus daqui está lá também. Sim, é verdade. Então Amém. a gente tem que confiar nisso, né? Amém. Que Deus ele cuida dos seus filhos, né? E esse texto que o irmão Laércio leu é importante, é bem interessante, que eles estavam em perigo de ficar na igreja, somente na igreja,
protegendo a igreja. Vamos proteger a igreja, o que a gente já ganhou aqui já tá bom, não tem problema. E a mão acha aqui e fala, ó, em lugar, isso, satisfeito. Em lugar de destruir os novos conversos para levar o evangelho aos que ainda não haviam ouvido, está em perigo de tomar um caminho que os levaria a se sentir satisfeito, que já tinha sido alcançado. Então Deus o que fez? Permitiu a perseguição para eles pararem, sair de Jerusalém. E a mesma coisa às vezes acontece conosco. Igreja se enche de irmãos e fica um debate. E o ancião, não, eu vou ficar por 10, 20, 30 anos, 40 anos para me proteger a igreja. E não sai para fora, não prega o evangelho, mas de jeito nenhum. E esse negócio de proteger a igreja acaba ele se perdendo com igreja e tudo. Com igreja e tudo. Então, o que acontece, irmãos? O que nós devemos, nós tem que pedir a bênção de Deus para nos proteger. Não protege nada não, irmãos. Não tem poder para proteger ninguém. Verdade. Não, é Deus que nos protege. Né? Isso aqui fica bem claro. Então, nós temos que ser honestos com Deus, com nós mesmos e com os nossos semelhantes. Se eu não me engano, é Efésios, capítulo 4, versículo 25, diz assim: cada um deixa a mentira e fala a verdade ao seu próximo, seu semelhante. Então, nós devemos ficar ao lado de Deus de maneira voluntária, amando a Deus, a sua verdade, como está escrito, e não ficar irritado, irmãos, quando vier um servo de Deus na igreja, na praça, ou na sua casa, pregar uma verdade, e essa verdade ela vai te repreender, não fique assim nervoso com isso, nem irritado não, que é Deus que está enviando essa mensagem para te purificar. Um alerta, sem alerta, nós ficamos assim um pouco relaxados, e isso é perigoso. Sim. Nós devemos ficar sempre atento, porque o diabo ele não dorme, o diabo não dorme. Ele não tá brincando de demônio com a gente. Nós estamos numa guerra. Ele tá levando a sério. Guerra. E essa guerra é entre a vida e a morte. Não é morte, nessa morte casual, morte temporal não. É morte eterna, entre vida eterna e morte eterna. Aqui nós estamos nessa guerra, nesse grande conflito. É verdade. Né? Então, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós, e que nós possamos estudar junto a palavra de Deus, orando ao Senhor, tendo comunhão com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos iluminará. Amém. Se você não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, compartilhe esse vídeo com outros irmãos, para que juntos possamos chegar ao conhecimento, unidos em Cristo Jesus, na palavra. Eu convido os irmãos para que possamos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Amém. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, por essa lição maravilhosa que o Senhor nos enviou. Amém, Senhor. Eu te peço que cada membro de tua igreja, cada pastor, cada líder, seja ele local, regional ou mundial, que venha ouvir a tua palavra, venha abrir o coração ao teu Santo Espírito, Pai, para instruir a tua igreja de maneira ordeira e entrar em harmonia com o Senhor. Amém. Para que a tua verdade possa ser propagada neste mundo de maneira tão rápida, que esse mundo venha ouvir a tua verdade e que todas as profecias que estão em volta da pregação do Evangelho venham se cumprir de maneira tão rápida, para que a gente possa se encontrar com o Senhor. Amém, Deus. Nos ajude, Pai, a perseverar até o fim dos nossos dias, ao teu lado. Nos ajude a ter mais clareza de pensamento, de ideias em relação à tua verdade, para que a gente possa passar também com clareza para os nossos semelhantes, Senhor. Amém. Nos ajude a ter a humildade de ser repreendido por ti e ao mesmo tempo se arrepender e se voltar para ti, Senhor. Amém. Eu te peço que o Senhor perdoe todas as nossas faltas e também nos transforme, nos eleve o nosso caráter à tua semelhança, Senhor. Amém, Deus. Nos ajuda todos nós. Eu te rogo a tua bênção sobre todo o teu povo na terra, no doce nome de Jesus. Amém. 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 Água e pela fé, nós cremos na verdade, na saúde, no viver, nós cremos no juízo.